Muito bom dia a você que nos acompanha aqui no Infomoney TV. Meu nome é Marcos Mortari, sou jornalista de política e mercados aqui do Infomoney. Antes de apresentar os convidados dessa entrevista especial aqui no nosso portal, gostaria de convidar você a assistir o nosso podcast de política, o Frequência Política, que vai ao ar todas as sextas-feiras nos principais agregadores de podcasts, no Spotify, enfim. Bom, feito o convite para vocês acompanhar o podcast, gostaria de apresentar os convidados dessa entrevista nesta quinta-feira. O deputado Pedro Paulo, que é do DEM do Rio de Janeiro, ele é autor do projeto que está em discussão, da PEC que está em discussão na Câmara dos Deputados, que trata da regra de ouro, cria gatilhos para que a regra seja cumprida, trata de uma certa forma do orçamento público e como ajustar as contas do governo. Aqui ao meu lado, João Vilaverde, analista político da Medley Global Advisors. Ele vai me ajudar aqui na entrevista com o deputado federal. Deputado, eu gostaria de começar pedindo para o senhor explicar um pouquinho o que está em discussão nessa PEC, né? A gente, no próprio texto que o senhor apresentou na Câmara dos Deputados, o senhor coloca um indicador que relaciona, né, as operações de crédito com as despesas de capital, e que as despesas de capital tem que ter um equilíbrio, e uma vez que se aproxime da relação de 100%, já é possível que alguns gatilhos sejam acionados para que essas despesas obrigatórias, despesas com a máquina pública, possam ser aliviadas com o tempo. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor essa proposta, como que funciona e por que ela é tão importante nesse momento que a gente está passando. Vamos lá, obrigado Marcos, João, vocês que nos acompanham da Infomoney. Antes de falar especificamente do disparo do gatilho, eu acho que é importante trazer o motivo, né, da criação dessa PEC. Eu, quando voltei ao parlamento, fui gestor da cidade durante um tempo, e quando voltei ao meu mandato de deputado federal, a primeira coisa que eu olhei, quando me dediquei às questões fiscais, era a identificação do principal problema que a gente tem hoje no orçamento público. O câncer que a gente tem é o tamanho da despesa obrigatória e o descontrole dela, né? O elevado nível de indexação, a gente tem do todo das despesas obrigatórias, quase 70% está indexado de alguma forma, e isso gera um crescimento descontrolado. E apontava já naquela época, olha, a gente já tinha desde 2014, eu estou falando de início de 2017, o resultado primário estourado desde 2014, né? A gente já vinha enfrentando déficits primários, né? A gente não está nem falando déficit nominal, déficit primário, que é o que a gente só mede aqui no Brasil. Então a gente já estava estourado desde 2014. Depois, naquele ano, a gente já fazia simulações de que a regra de ouro iria estourar em 2018. Né? Ela só não estourou em 2018 porque os bancos públicos fizeram praticamente uma manobra contábil para cumprir a regra de ouro. Mas a gente já enxergava também que num futuro próximo, não precisaríamos exatamente um ano, que o teto de gastos também se estourando. Mas a gente tinha compreensão absoluta. Eu tinha compreensão, a gente começou a estudar como nós criamos mecanismos para controlar e até mesmo reduzir a despesa obrigatória, que enforca a despesa corrente, mas principalmente ela tira fôlego para investimento público no Brasil. Então, ali o gatilho do momento que a gente enxergava, a segunda regra fiscal que ia ser quebrada, iria ser a regra de ouro em 2018. Por isso eu fui lá e, vamos pegar aqui a regra de ouro para fazer o acionamento desses gatilhos e um debate sobre a despesa obrigatória. Então, foi com esse mecanismo que a gente criou a PEC, a gente usou essa fórmula de despesa de capital em relação à despesa obrigatória. A gente imaginava, por exemplo, um nível adequado, ou um nível a ser buscado, que já existia no orçamento brasileiro, algo em torno de 80%, a gente imaginava convergir o nível de despesa obrigatória a um patamar de 80%, e aí o mecanismo dos gatilhos não é um mecanismo novo, né? Existe na lei de responsabilidade fiscal, o patamar de alerta, o limite prudencial. Então era trazer esse conceito. Olha, diagnóstico, problema, despesa obrigatória. Segundo, mecanismos de alerta, gatilho e punições. Tá? E sob esse conceito a gente pegou a regra fiscal da hora que iria estourar para colocar, para poder acionar o disparamento dos gatilhos para resolver o problema. João, só antes de passar a bola para você, eu gostaria de convidar o leitor que tiver alguma dúvida, pode comentar no chat com a sua dúvida, que a gente vai fazer a pergunta para o deputado, a gente está ao vivo no YouTube.
Quem está assistindo ao vivo deve saber, mas é sempre bom repetir. A despesa obrigatória, como o nome já diz, ela é obrigatória. Não cabe ao governo decidir se ele faz ou não. Ele é obrigado a fazer. E ela ocupa hoje, no orçamento, a previsão orçamentária de 2020, 96% de todas as despesas que o governo federal fará no ano que vem, tudo, ele é obrigado a fazer. Então ele só consegue cortar os 4% que ele não é obrigado. E é basicamente os investimentos, isso que o deputado acabou de dizer. Não tem luz ainda de ministério. Luz de ministério, quer dizer, é uma situação que a gente está chegando no osso. E os investimentos, a previsão de gasto com investimento público, que é muito importante para trazer o investimento privado, o investimento público ocorre onde o privado não chega. Para 2020, será a menor de toda a história, onde é possível recuperar. Por isso que essa discussão é tão importante, é sempre bom repetir. Do ponto de vista da regra de ouro em específico, antes da gente falar de outros pontos, deputado, a regra de ouro ela foi quebrada, fundamentalmente, em 2019, nesse ano. O governo precisou pedir um crédito suplementar para poder se endividar para pagar despesas correntes. É a previsão constitucional para isso. No entanto, ele não foi punido. Nada acontece, porque a Constituição não prevê uma punição. Como essa discussão dos gatilhos me parece fundamental, na medida em que, descumpriu, tem que pagar um preço por isso e te ajudar a recuperar. Que gatilhos são esses? E como fazer o enforcement para que eles de fato existam? Esse ponto que você colocou, João, é fundamental. A regra de ouro estourou, né? O governo foi lá no parlamento, pediu a ampliação do cheque especial, entendeu? E tiramos a punição do presidente, ele não cometeu um crime de responsabilidade, e a máquina, ou seja, o presidente foi perdoado pelo parlamento e a máquina pública sequer foi obrigada a fazer algum tipo de ajuste. Esse é o pior dos mundos, isso está na Constituição. E a PEC, a minha PEC, a 438, o que ela faz? Ela retira esse mecanismo. Excelente. De quando, estourou tudo, você ainda dá o perdão ao presidente e continuar perdoando o Estado gastador. Então ela retira isso, ela coloca um mecanismo, por exemplo, que a gente foi buscar em países como Chile, Inglaterra, que é o que a gente chama em inglês Spending Review, né, que na verdade é um plano de acompanhamento das despesas, para que ano a ano a gente possa olhar, a gente retira a possibilidade de abertura de crédito, coloca esse mecanismo para olhar por dentro as despesas e aí fazer um plano responsável para o futuro de redução das despesas. Mas eu acho que esse ponto é importante dizer, porque esse mecanismo de acionamento dos gatilhos é fundamental. Esse ano foram 248 bilhões que foi o pedido de abertura de crédito. Ano que vem são 360 bilhões, que já é a previsão da regra de ouro. Então, ou seja, nós estamos no pior dos mundos. Nós estamos nos endividando, nós estamos endividando o Estado para pagar a despesa corrente e acabou o dinheiro para investimento. Você falou do que é o investimento previsto para o ano que vem, 19 bilhões. Já em 2021, zero. Porque por mais que você descumpra a regra de ouro, o teto também é uma restrição a você ampliar essas despesas discricionárias. Você endivida pela regra de ouro, você limita o investimento por conta do teto. Ou seja, a situação é uma situação de perde-perde. Né? E quando a PEC foi criada, nós fizemos os gatilhos para a regra de ouro. Mas o teto também já está estourando. E mais, ontem eu, com o ministro Paulo Guedes, falei com o ministro claramente, ministro, quando eu criei a PEC era para atingir a regra de ouro, quebramos o teto, amanhã nós vamos estar vivendo o problema da dívida, nós vamos ter que criar uma regra fiscal que não seria adequada do ponto de vista da literatura internacional, dos países, em geral, todo debate que existe sobre regras fiscais insistem que a gente não deva ter muitas regras fiscais, mas dado a gravidade, a irresponsabilidade, a baixa consciência que a gente tem da nossa situação fiscal, daqui a pouco nós vamos ter que criar uma regra de dívida, porque só essa abertura de crédito que nós fizemos esse ano, esses 248 bilhões, não vai usar tudo, mas se usasse tudo, nós estamos falando de aumentar a dívida pública em 5%. E ela já está em 79% do PIB. Com gasto ruim, não é nem aumento de dívida para gerar investimento não, com gasto ruim, que é gasto corrente. Ano que vem, com 360, nós vamos chegar a 85% do PIB de dívida, daqui a pouco o investidor
aqui ou fora, vai estar olhando novamente o Brasil sob risco de insolvência, sob risco de calote. Então, é fundamental a gente atacar o problema. A PEC é dura? Mas eu não tenho nenhuma dúvida que se nós não fizermos isso, se nós não fizermos no amor, vamos fazer na dor. Deputado, o senhor falou que, especificamente da regra de ouro, a PEC trata da regra de ouro, mas o momento envolve o risco de outras regras fiscais também serem descumpridas. O senhor mesmo disse, a regra do teto está já sob ameaça. O Felipe Rigoni, que esteve aqui, relator da proposta, quando a proposta saiu da CCJ, ele falou sobre a necessidade de se ampliar essa discussão, sair um pouco só da regra de ouro, que era o contexto em que a PEC se insere, e já discutir PEC do teto mesmo, como que vão se dar os mecanismos de enforcement para o cumprimento do teto de gastos. O senhor concorda que dê para ter essa discussão toda na mesma PEC? É possível fazer isso? E quais são esses gatilhos, né? A gente viu um deles sendo discutido no Supremo Tribunal Federal da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é dos servidores públicos, mas tem uma série de outros gatilhos também previstos na PEC, né? Isso. Tem vários outros gatilhos, né? Por exemplo, tem mecanismos, por exemplo, que o ministro Paulo Guedes tem falado em todos os ambientes, né? A questão da desindexação, da desvinculação dos fundos. A gente não olha só para a despesa de pessoal, não, ainda que ela seja a maior das obrigatórias não previdenciárias, né? A gente não olha só a despesa de pessoal, a gente atacou também a questão, por exemplo, do Sistema S, né? E não estamos acabando com o valor dos recursos do Sistema S, não, mas estamos chamando eles também para contribuir com esse ajuste. Fizemos isso com a Previdência, com aposentados, pensionistas, estamos fazendo também com o Sistema S. Nós estamos falando sobre, por exemplo, o gasto tributário, os incentivos fiscais, que hoje já montam cerca de 350 bilhões. Muitos são positivos, geradores de emprego, mas muitos foram feitos num passado e que sequer há uma revisão sobre a sua eficácia. Então, colocar ali um percentual, uma redução de 10% do gasto tributário é absolutamente saudável, seja para melhorar aqueles que foram dados, seja também para produzir economias. Então, tem um conjunto de gatilhos. E o que está acontecendo com esse debate já com o Felipe? Nós, há 2 meses atrás, criamos um grupo de trabalho que une Câmara, Ministério da Economia, Tesouro, Orçamento. É um grupo de 25 técnicos e 2 políticos, eu e Felipe Rigoni. E nós estamos já estudando não só o aprimoramento da PEC na discussão na comissão especial, como também olhando para o futuro, né? O Felipe tem a tese correta, que é um pouco nessas discussões técnicas, no vencimento do teto, no primeiro vencimento dos 10 anos, em 2026, seria para o orçamento de 2027, a gente ter a maturidade fiscal para discutir uma regra fiscal mais inteligente, mais adequada ao mundo desenvolvido. Eu tendo a achar que nós ainda estaremos, infelizmente, ainda não estaremos preparados para quebrar essas regras fiscais. Por isso o meu esforço para que a PEC seja aprovada e ela possa ser até aprimorada na seguinte direção. Eu expliquei isso muito para o ministro Paulo Guedes. Na verdade, a PEC ela poderia avançar não só como uma proteção nesse mecanismo de alerta gatilho e punição para a regra de ouro, mas para todas as regras fiscais. Seja o resultado primário, seja a regra de ouro, seja o teto. E defendo a incorporação já pelo descontrole e a velocidade de crescimento da dívida. Do endividamento. Então, você teria como um painel de controle, né? Todos os botões. Com todos os botões, né? Déficit primário, aperta o botão, dispara determinados gatilhos para convergir ao equilíbrio. Regra de ouro, dispara outros botões, você soma gatilhos. Teto de gastos. Teto de gastos. Dívida, não, a dívida está chegando num patamar insustentável, 85. Então, você cria lá o sistema de alerta e a meta para onde você quer convergir e dispara gatilhos. Com esse cockpit, com esse painel de controle, você consegue, de certo modo, manter o equilíbrio fiscal até... num momento seguinte, a gente já discutia aí teto de base móvel, modelo sueco, tem uma série de modelos que são muito interessantes no mundo de regras fiscais modernas, mas eu acho que nós estamos numa situação emergencial
de poder controlar o déficit público. Agora, eu tenho uma pergunta sobre o gatilho, mas antes para dimensionar, que acho que é sempre importante. Em 2014, quando isso tudo começou, a dívida pública bruta representava 52% do PIB. Ela hoje representa 79% do PIB, como disse o deputado, continuará subindo, a não ser que a gente faça um grande rearranjo fiscal. Mas a despeito desse enorme aumento do endividamento, que a gente viu em países que literalmente quebraram, a gente não colheu crescimento. Então a gente está se endividando e continua rodando com um crescimento de 1% ao ano. A minha pergunta é sobre um gatilho em específico. A PEC que o senhor é o autor, ela estabelece que rompeu aqui a regra de ouro, a gente tem entre os gatilhos, cabe ao chefe do executivo, ele tem a liberdade de reduzir o salário do servidor, claro que condicionado à redução da jornada. Só que isso já estava, isso é que eu acho que é mais curioso e eu queria ouvir o senhor. Isso é o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar, acima disso só a Constituição. E o Supremo Tribunal Federal disse que ele não vale. Então tem que levar para uma PEC, tem que subir esse artigo para colocar na Constituição. A minha pergunta é a seguinte: como que a gente pode, num contexto em que o Supremo diz que uma lei complementar não vale, ou trechos de uma lei complementar não vale, tem que subir para a Constituição, ao mesmo tempo ter vozes no Executivo dizendo sobre a importância de desconstitucionalizar? Não parece contraditório? Não, é muito contraditório, mas é a realidade, é o consenso jurídico na Suprema Corte que nós temos. Daí a importância, na minha PEC, de ter esse mecanismo da redução de jornada e resolver essa questão. E é importante a gente lembrar que muitas vezes alguns desses mecanismos, mesmo estando na Constituição, eles não são aplicados. Por exemplo, quando você estoura 60% da receita corrente líquida, o comprometimento com a receita corrente líquida da despesa de pessoal, você já poderia disparar um mecanismo que existe na Constituição, que é a dispensa de servidor. Quem vai exonerar essa questão? E esse é um debate importante, Marcos e João. Por exemplo, quando a minha PEC começou a circular, eu fui muito atacado por determinadas corporações de servidores e eu respeito isso, essa incompreensão, porque o servidor público fica bastante confuso em relação a isso. Mas é importante dizer, o mecanismo da PEC, na verdade, ele busca preservar empregos públicos, né? E é algo que não pode ser um político liberal como eu, ou até mesmo políticos de esquerda já fizeram isso e defenderam isso no passado, né? Outro dia eu estava vendo no site do Sindicato dos Metalúrgicos a comemoração do acordo da redução da jornada de trabalho dos trabalhadores aqui do ABC com as montadoras de veículos. Para quê? Para preservar o emprego. Preservar emprego. Então a redução de jornada ela é importantíssima para preservar empregos públicos. Que a alternativa é a demissão. A alternativa é a demissão. Ela produz uma economia, ela é temporária. O gatilho ali ele não dispara e fica acionado o tempo todo. Quando volta ao equilíbrio, você pode voltar a jornada ao tempo normal. Isso é fundamental. A gente precisa ter essa consciência que todos têm que participar. E a despesa de pessoal, só para lembrar um número, do 1 trilhão e 400, 96%, como você falou, no ano que vem. Obrigatório. Obrigatório, 45% previdência e os outros obrigatórios não previdenciários, os 50%, 35% é despesa de pessoal. Salário. É gasto com salário. Como é que a gente vai... Tem que falar de tudo, tem que falar de sistema S, de incentivo fiscal, mas a gente tem que enfrentar a questão do gasto de pessoal também. Sem dúvida. Claro. Uma outra pergunta sobre a amarração política, porque é muito interessante que essa PEC esteja com o autor dela é um parlamentar do DEM, o senhor, e o relator going forward, a partir dali, é um parlamentar do PSB. Então tem um arranjo político que é muito interessante, de centro-direita, centro-esquerda. O senhor participou e foi uma voz muito importante numa prefeitura do Rio de Janeiro que tinha base parlamentar, que tinha base aliada e que fazia o jogo entre questões técnicas e questões políticas de forma amarrada. Não estou dando juízo de valor, isso era um fato. No atual contexto em que o governo federal não tem base aliada e dificilmente trata desses assuntos, eu particularmente não vi ninguém do governo mencionar essa PEC e outros temas
até agora. E estamos chegando no último trimestre de 2019. Inclusive foi um dos temas, um dos motivos do atraso nessa semana para votação, né? O presidente da CCJ, o deputado Francischini, estava reclamando que o governo não estava se articulando, ninguém estava se mexendo com essa PEC, então acabou ficando para a semana que vem, né? E a minha pergunta é essa, a experiência do senhor no executivo, isso tem como dar certo? Eu acredito que sim. Nós vencemos no debate da Câmara e aprovamos uma reforma da Previdência que de cada 10 pessoas, 9 acreditavam que não era possível construir um consenso político, em que pese toda a desarticulação do governo no parlamento. Né? Eu acredito que é possível, primeiro, porque nós temos um parlamento renovado. Certo. Né? Um parlamento que ele é mais permeável a uma coisa também que é fundamental, que é a participação da sociedade, a pressão da sociedade. E acredito que os temas fiscais hoje têm um nível de compreensão ainda não ideal, mas bem superior sem dúvida do que a gente tinha no passado recente. Sem dúvida. Eu vi muito isso, João. Eu fui o relator do regime de recuperação fiscal dos estados. E naquela época 3 estados estavam em sufoco, o meu estado, o Rio, né? Minas e Rio Grande do Sul. E eu também fui muito atacado na largada pelos servidores, principalmente pelos servidores, principalmente para aqueles setores que eram os setores, na verdade, que mais davam a sua cota de contribuição. Mas ao longo do processo, começou a se formar filas de pessoas pedindo cesta básica, o desespero do atraso dos salários, entendendo que esse mecanismo é um mecanismo necessário. A gente precisa enfrentar isso. A gente enfrenta isso na nossa casa. Na nossa casa, quando a gente está endividado, quando está no cheque especial, a gente enfrenta a dura realidade de reduzir o gasto de casa. Por que no Estado a gente acha que pode gastar tudo? Tem que enfrentar esse problema. Então eu acho que mesmo com a desarticulação, mesmo com essa, às vezes, posições diferentes partidárias, mas eu acho que as consciências estão convergindo. O PSB pode ter mais dificuldade de convergir com uma pauta do Democratas, mas o Felipe Rigoni e o Pedro Paulo estão absolutamente alinhados no diagnóstico e nas medidas que precisam ser tomadas. E o governo federal não deve atrapalhar pela desarticulação? Não, nesse ponto da PEC eu acho que o governo precisa entrar, no mínimo, a área econômica. Certo. Se tiver ali na boca do ministro da Economia, Paulo Guedes. Se tiver, não precisa estar na boca do presidente, não. Se tiver no Twitter do presidente, que a PEC é importante, isso é um passo enorme, porque não dá para eu ficar ali na Comissão de Constituição e Justiça chamando o líder do PSL, do governo, para ajudar a votar a PEC. É interesse do país e principalmente do governo. Deputado, tem uma pergunta de uma leitora aqui, a Bianca. Ela pergunta de que forma essa PEC afeta diretamente a vida do cidadão comum. Principalmente assim, investimentos. Eu acho que ela abre espaço para nós voltarmos a um patamar de investimentos. Se a gente não tiver o setor público, o gasto do setor público focado no investimento, a gente pode paralisar o país. Eu tive anteontem com o ministro Tarcísio da Infraestrutura. Ele está me falando da quantidade de recursos que estão represados ali, as necessidades. Ele estava ali ele falando que participa de quase 20 grupos de WhatsApp com caminhoneiros no Brasil inteiro, que estão reclamando que as estradas estão esburacadas. Ele não consegue avançar, por exemplo, na privatização de portos, porque é preciso investimentos anteriores a um processo de concessão. Aí você sai do Ministério da Infraestrutura, você vai para o Ministério da Saúde, que precisa recuperar hospitais públicos federais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, tem uma grande rede de hospitais federais pela sua história como capital, estão todos eles sucateados, as pessoas morrendo nos hospitais porque não existe disponibilidade de investimento público para recuperar a capacidade de atendimento desses hospitais. Então isso afeta diretamente a vida do cidadão. Então é fundamental uma PEC que ajusta agora, porque a Previdência ela tem um impacto diferido no tempo. Né? A PEC 438, o impacto é imediato. Ela promulgada, ela já dispara os gatilhos e ela já produz no primeiro ano uma economia de 102 bi, que são os nossos cálculos. Esse 102 bi, que a gente estava discutindo ontem com o ministro Paulo Guedes, era você usar uma parte desse superávit, né, dessa folga, para cobrir déficit, e outra parte você direcionar já para investimentos direto, para melhorar justamente o dia a dia das pessoas. Deputado, eu queria aproveitar, o João já fez uma pergunta sobre o clima político, eu aproveito para perguntar se
Como o senhor está sentindo esse clima? Se há muita contestação para a proposta e se aquela questão, por exemplo, de proibição de créditos suplementares para o governo, aqueles envios que o senhor mesmo se referiu, né? Que todo ano o governo tem que pedir crédito suplementar para fechar as contas. Muitas vezes esse crédito suplementar é usado para até pagamentos de emendas parlamentares, como foi o caso agora da Previdência. Pode haver uma resistência muito maior do parlamento? O senhor sente um clima político favorável para esse tipo de medida também? Olha, toda a iniciativa polêmica do parlamento, a gente vê os diversos grupos de interesse se organizando, os lobbies se organizando. Muitas vezes, a maioria deles são legítimos, proteger ali seus nacos de orçamento. Agora, ela é uma PEC muito polêmica. Por exemplo, quando eu entrei na CCJ, nesses últimos dias, estava lá corporações de servidores, corporações de procuradores. A PEC dispara um gatilho que ela flexibiliza a possibilidade da gente negociar a dívida ativa dos estados, no governo federal e dos estados. Aí estava lá uma corporação de procuradores que entendem que esse é um monopólio da Procuradoria-Geral da Fazenda, negociar as dívidas, os créditos que o Estado tem. Então, assim, esses grupos se organizam. No meu gabinete ligou FEComé, Federação dos Comerciários, Federação das Indústrias, estamos lá, filas de pessoas querendo discutir. Então, assim, isso é uma realidade. Tem outras também que são realidades do parlamento. Por exemplo, nessas discussões antes da PEC entrar na pauta da CCJ, o que mais os deputados falaram é o seguinte: mas nós vamos perder a possibilidade das emendas. Não, de dar uma abertura de crédito para o presidente. Isso na verdade, uma perda de poder, né? do parlamento. Eu falei, não, olha só, gente. Que não foi usado nesse ano. Não, mas não estamos perdoando. Claro. A gente está só ali perdoando o Bolsonaro, mas a gente não está corrigindo a máquina. A gente precisa olhar, vamos mudar o foco. Eu quero... Ok, vou tirar um pouco de poder do parlamento para aumentar o limite do cheque especial, mas vou botar o parlamento para fiscalizar por dentro a despesa. Uhum. E aí se dá uma autorização, no caso desse mecanismo do spending waiver, dá uma autorização ou não para o governo de forma mais qualificada também. Muito mais qualificada e muito mais poderosa, na minha opinião, para o parlamento do que simplesmente chegar lá às pressas. Se não liberar esse cheque especial, esse endividamento do Brasil, não vai pagar o Bolsa Família, não vai pagar o BPC, não vai pagar as aposentadorias, entendeu? Que é quase chega a ser uma covardia com o Brasil e com o parlamento esse tipo de pedido, como aconteceu com o PLN 4. Né? Foi votado muito rapidamente, ainda que o governo também demorou 6 meses para defendê-lo, né? Mas a partir do momento que começou a defender, usou esse argumento e conseguiu os votos. Eu acredito, João, isso é um ponto importante. Eu acredito que o governo largou a área econômica do governo, de certo modo, superestimando os efeitos da Previdência do ponto de vista fiscal, né? E do ponto de vista da capacidade desse ajuste ser gerador de crescimento. Nós ouvimos muito essa história, vai crescer 10 anos, né, ininterrupto, não, déficit zero em um ano, e aí quando viu, olha, não é bem assim, quando a gente saiu da nuvem 7 foi para a Terra... Isso é um bom ponto, porque, desculpe interromper, mas foi muito dito que o déficit primário de 139 bilhões de reais em 2019 seria zerado em 2019, mas o déficit continua e deve roçar 115, 120 bilhões de reais somente nesse ano. Você imaginou que uma combinação de redução de gasto previdenciário e receitas extraordinárias poderiam resolver a questão do déficit do resultado primário? Não foi. E se não atacar via PEC 438, com essas medidas emergenciais, nós não resolveremos esse problema. E uma coisa interessante que está sendo desenvolvida nesse grupo de estudo, que nós participamos, eu e Rigoni, com os técnicos, a gente está estudando a incorporação de mais gatilhos adicionais à PEC, para que a gente possa produzir um choque de 2 anos imediato. A gente ao promulgar a PEC, nós já estaríamos com os gatilhos disparados e gatilhos fortalecidos para uma economia de 102 bi. Por que isso? Porque o país também não aguenta ficar com gatilhos disparados também muitos anos. Então, a gente
daria esse No choque. momento que a PEC fosse aprovada, os gatilhos já estariam acionados em tese, não? Já estariam adicionados os gatilhos da PEC e a gente está estudando na comissão especial adicionar mais gatilhos para que o tempo do ajuste seja mais curto, porque você não aguenta ficar muito tempo em jornada reduzida, em congelamento de salários sem investimentos públicos, sem investimentos. Então, ela daria um resultado maior no primeiro ano. A gente já retomaria um patamar, por exemplo, há estudos no Ministério da Economia que um patamar razoável de investimento público sairia, não pode jamais ser 19 bi, mas algo em torno de 50 a 70 bilhões para que a gente possa manter a infraestrutura rodoviária, portuária, aeroviária. Porque hoje o governo, e isso vale principalmente também para estados e municípios, não consegue investir o mínimo para manter e evitar a depreciação. Então, quer dizer, por isso vemos no país todo pontes rachando, rodovias esburacadas e, enfim, e projetos mal feitos, né? Agora, um ponto, pegando carona na pergunta que foi lida aqui pelo Marcos, ninguém vive na União, vive no seu estado e vive na sua cidade. A gente precisa também fazer essa discussão sobre estados e municípios. Um projeto que foi enviado ao Congresso Nacional, apelidado de Plano Mansueto, porque é desenhado pelo atual secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Ele é de enorme importância e ele também cria gatilhos de ajuste das contas dos estados, que vamos lembrar, dependendo da conta, que é difícil fazer, porque os estados vários usaram formas de burlar o que é salário, né? Coloca como alguns encargos e não conta salário. Mas entre 17 e 21 estados, dos 26 mais o DF, já gastam mais do que 60% da sua receita corrente líquida com salários, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O Plano Mansueto daria esse colchão de ajuste em troca de algumas exigências. Qual que é o seu papel, deputado? Eu queria ouvir o senhor sobre esse Plano Mansueto, seu papel nele e como que isso pode chegar para estados e municípios. A situação dos estados é absolutamente caótica e os municípios avançam para uma situação parecida com os estados. Uma pena que na Previdência se retirou os estados e municípios, eu defendi até o último minuto que eles permanecessem, mas é uma situação que caminha rapidamente para o colapso. Né? E eu tenho acompanhado muito esse debate dos estados. Eu fui final de 2016, início de 2017, eu fui relator do regime de recuperação fiscal. A gente introduziu isso na legislação brasileira, esse mecanismo que nem existe nas empresas privadas, na lei de falências, na lei de falências, né? A recuperação judicial. Você ganha um relief. Isso. E então, naquele momento, eu me lembro que nos diversos discursos que fiz, eu mostrava a tabelinha, que eram os estudos que a gente fazia. Ó, hoje é o Rio, Minas e Rio Grande do Sul estão quebrados, amanhã nós vamos ter mais 10, Goiás, 15 na fila, porque a situação está deteriorando rápido. E hoje já vemos os que estão em estado de calamidade e aquele que já se declararam pré-falência e outros que estão na fila pelo descontrole, de novo, de quê? Gasto de salário. Gasto de pessoal e gasto obrigatório. Exato. Né? Então, esse é um problema que a gente precisa atacar. Eu conversei também ontem muito com o ministro Paulo Guedes e um dos mecanismos que a gente poderia associar, por exemplo, a essa economia gerada da PEC 438 por exemplo, disponibilizar investimentos para a União, mas também uma parcela desses investimentos dentro da lógica do Plano Mansueto. Né? Não é só liberar para os estados, vou liberar caixa e não vou te exigir nenhuma contrapartida, mas é associar os mecanismos também de ataque ao problema das despesas obrigatórias dos estados. Né? O presidente Rodrigo Maia, ele ainda não definiu, mas ele tem conversado comigo sobre a possibilidade de relatar o Plano Mansueto. Do senhor ser também o relator do Plano Mansueto? O relator do Plano Mansueto. Seria o que vem do Senado, que está já em discussão do Senado, não seria outro? Não, esse foi mandado direto para a Câmara. Está na Câmara. Eu não me lembro o nome do PLP. Porque o Senado também estava É uma lei complementar, ela não precisa, dado o desejo do presidente, ter uma comissão especial. A gente estava discutindo isso ontem, se há uma necessidade de ter uma comissão especial, se a gente relata direto no plenário. Ontem teve a ida de, se não me engano, foram 10 ou mais secretários de Fazenda dos estados para apresentar um conjunto de 5, 6 propostas
né, que são visões deles que seriam aprimoramentos para o plano Mansueto, e que inclui esse que você falou, João, a convergência contábil. Inclusive eu tenho uma proposta de lei complementar que busca fazer essa convergência da contabilidade pública, em especial da contabilidade da rúbrica pessoal, né, porque vi esse problema no regime de recuperação fiscal, esses erros. É impossível fazer essa conta. Temos que fazer essa convergência, por exemplo, mas o que os secretários alegam é o seguinte: olha, vamos dilatar um pouco esse prazo, porque a simples mudança contábil pode significar quase 10 pontos de diferença. Talvez mais. E isso, não, o erro é grande, mas na vida real isso pode significar uma penalização. Uma penalização grande, principalmente para os servidores públicos. Então, eu acho que tem temas que eu acredito que são razoáveis, como esse, né? Convergir a contabilidade mais num prazo mais adequado, mais realista, mas tem, claro, também dos secretários ali uma certa flexibilização nas medidas de ajuste. Sem dúvida. Eu coloquei isso para o presidente Rodrigo e coloquei para os secretários, uma vez eu sendo relator, eu não vou dar moleza para Estado leniente com gasto público. Essa é um pouco a minha característica, meu posicionamento como parlamentar. Eu sou bastante rigoroso em relação à cobrança, e principalmente porque vejo estados, por exemplo, Rio de Janeiro. Eu estava essa madrugada de anteontem lendo os relatórios de acompanhamento do regime de recuperação fiscal do Rio. Que o Rio aderiu ao regime. Aderiu ao regime, interrompeu os pagamentos da dívida com a União. 20 medidas para serem tomadas, as 20 medidas estão ali esperando, não estão sendo tomadas. Por exemplo, na SEDAI, não há uma decisão se vai privatizar a SEDAI, a SEDAI é a empresa pública de saneamento do Rio de Janeiro. Se vai privatizar, se vai abrir o capital, só que lá atrás... O Rio tinha se comprometido a fazer. Não, comprometido não. Pegou um empréstimo de venda futura da SEDAI de 2 bilhões e 900, que vai vencer. E não tem um modelo definido. Então, é fundamental que esses estados façam efetivamente esses ajustes. Por exemplo, eu acho que o modelo Mansueto talvez possa evoluir para um modelo de vamos liberar as tranches de financiamento, mas com uma exigência maior de gatilhos, de ajustes nas contas estaduais. Nosso tempo está acabando, eu vou pedir para o João fazer uma última dele, aí eu faço uma dos leitores aqui que é sobre outro assunto, para a gente manter aqui o assunto para depois mudar. Ótimo. Isso me lembra muito a discussão de time de futebol, porque... o próximo assunto, inclusive, aqui. Então melhor ainda. Falo como botafoguense fanático, Botafogo do Rio, evidente, mas me lembra muito a questão dos times de futebol, porque os estados se comportam mais ou menos como sempre se comportaram os presidentes de clubes. Eu estou muito endividado, eu estou quase quebrando, mas eu sou muito importante, as pessoas vão no estádio, compram minha camiseta, são fanáticos. Eu preciso de uma ajuda, me dá um relief, me dá um alívio, e eu prometo melhorar. Aí ganho o alívio e não faz nada. A gente viu isso nessa década, que termina agora em dezembro. Nessa década, no começo dessa década, os estados eles tiveram a permissão de se endividar no BNDES, tomaram empréstimos do BNDES subsidiados para aplicar em investimentos. Tem diversas formas de fazer o tracking desse dinheiro, e ele foi todo para pagamento de salários, se não todo, 90% dele. Então, o Plano Mansueto ele estabelece, assim, você pode se endividar um pouco mais, mas em troca você vai ter que fazer isso e uma série de ajustes. Como evitar, e os estados estão lá discutindo, por exemplo, aumento de recursos a partir da cessão onerosa. Pega uma parte do dinheiro da cessão onerosa sem carimbar em nada, que um risco alto de virar salário de novo. Como evitar que os estados se comportem como os clubes de futebol sempre se comportaram e vice-versa? Eu acho que tem um conceito que é fundamental, João, que é o seguinte: a gente precisa enfrentar a realidade com coragem, tomar medidas. Eu acredito que um pouco o que o Brasil está vivendo hoje é um país que não teve coragem de tomar medidas duras para buscar o equilíbrio. Os estados nem se falam. E os clubes de futebol também vivem essa realidade. Aqueles que quebraram, em quase a sua maioria, foram porque tiveram dirigentes que não tiveram a coragem de tomar medidas para sanear, equilibrar
suas contas. Eu acho que esse que é o paralelo. O Plano Mansueto, a gente tem que trabalhar muito essa história desses estados, porque é uma tendência que acontece. O Rio de Janeiro, por exemplo, está vivendo um momento em que os royalties aumentaram bastante. A receita extraordinária de royalties do Rio de Janeiro, olhando janeiro de 2017 até agora, nós tivemos 12 bilhões e meio a mais do que o orçado. A mais do que era o previsto. Aí o que acontece? Relaxa na despesa. A outorga onerosa, por exemplo, a gente tem que olhar com lupa quando ela chegar na Câmara, porque, por exemplo, a gente fez um mecanismo ali, para o Rio, no caso, vamos ficar no exemplo do Rio de Janeiro, 2 bilhões e meio a mais para o Rio da outorga onerosa. Mas isso não vai gastar com gasto obrigatório, mas vai ser só para investimento. E para cobrir déficit? Não vai direcionar. E se esse investimento é gerador de despesa obrigatória futura, porque se você fizer um hospital, a gente quer atender a saúde. Vai ter que ter gente usando o hospital. Vai ter que ter gente usando o hospital. Servidores, médicos. A gente tem que olhar com cuidado, claro, proteger para que ele não aconteça igual no passado, que governos do passado fizeram. Não, receita de royalties cobre despesa previdenciária automaticamente vinculada. Não, mas tem que olhar com cuidado para que a gente não cometa os mesmos erros do passado e a gente está cercado de exemplos que não deram certo. Deputado, última pergunta, aproveitando o gancho de futebol que o João já estreou. Deixou aqui. A bola quicando, né? Deixou a bola quicando. Aqui vários leitores fizeram perguntas sobre futebol. Aqui o Val Feitosa fez a pergunta e o César Grafietti também. Vou juntar as duas, né? O Val Feitosa pediu para comentar um pouquinho sobre o projeto que está em discussão. O senhor está se envolvendo em bastante reunião sobre o assunto. E o César Grafietti tem uma postura um pouco mais crítica sobre a proposta. Ele pergunta se tem benefício, que ele diz que a proposta tem benefícios aos montes e nenhuma obrigação para quem quer comprar, nem garantia de afastamento dos atuais dirigentes dos clubes. E ele pergunta também, ele diz que propor uma recuperação judicial preventiva de clubes, preventiva dos clubes que virarem empresa ajustará aos poucos financiadores do futebol atualmente, deixando ainda mais difícil a situação dos clubes nesse momento. Queria que o senhor comentasse um pouquinho do projeto, levando em consideração as críticas e o pedido dos nossos leitores. Olha, eu adoro assuntos econômicos, mas falar de futebol é o que apaixona, né? E esse é um tema, e é uma experiência incrível tratar com o universo do futebol. E olha que eu já tenho um pepino muito grande. Não, e olha que eu já tenho quatro mandatos, né? Então, e para mim e eu sou flamenguista, né? Se eu soubesse não teria vindo. Mas assim, em que pese o futebol como paixão nacional, essa coisa que mexe com todo mundo, o futebol mexe com todo mundo. Mas eu acho que traz essa minha entrada, eu pedi ao Rodrigo para relatar esse processo, porque eu acho que a gente tem que ter um olhar econômico também e criar estímulos para que o futebol seja profissional do Brasil. O futebol hoje representa 0,2%, 0,3% do PIB, ele gera 300 mil empregos no Brasil e ele pode ir a muito mais do que isso. Ele pode representar 1%, 2% do PIB, ele pode gerar mais de 1 milhão de empregos, no momento que a gente precisa. A gente pode explorar toda a capacidade, todo o talento brasileiro, seja para melhorar o nível das competições, seja para também exportar talento, se inserir mais no universo do futebol. Hoje a gente tem a seleção brasileira, é o grande cartão de visita do futebol brasileiro na Europa, no mundo. E não, por que não o Flamengo? Por que não o Botafogo? Bom. Por que não o Corinthians? Por que não o Palmeiras, o Atlético Mineiro? Então a gente precisa potencializar isso a partir da profissionalização dos clubes. Então a modelagem que eu construí a pedido do presidente Rodrigo, esse substitutivo, é o seguinte: como que a gente cria incentivos para que os clubes abandonem o modelo associativo, né, para o universo profissional das empresas. Então, toda a construção desse modelo foi gerar esses incentivos. Primeiro, ter que resolver o passivo. Temos que enfrentar esse passivo. Não dá para a gente olhar, não, roubaram muito, não sei o que e tal, mas o problema está crescendo. O Profut, o famoso Profut, que foi o último refis do futebol, a dívida consolidada na época 5 bi. Hoje sabe quanto está? Com 111 clubes dentro do Profut, 7 bilhões. Ela não para de aumentar, eles estão enforcados. O bom e o mau dirigente de clube está enforcado com o Profut. Então a gente tem que olhar o seguinte: a ideia é liberar um novo refis, porém só para aqueles clubes que saírem de associação civil e virarem sociedades empresárias, virar empresa. Só esse. O clube atual não terá direito a um
É um refis. E sabe qual é a grande diferença de todos? A gente já teve uns 5 refis do futebol. Que agora, se ele não pagar, vai acontecer justamente isso que o internauta ali perguntou. Ele vai preso, porque ele responde com o patrimônio dele. O que acontece hoje com o clube é que se ele não pagar uma parcela do Profut, ele sai, aí entra outro mandato, vai, ele não é... Existe lá no mecanismo tal de gestão temerária do dirigente. Só que para você, o dirigente de futebol, para ser acusado de gestão temerária, ele precisa ter isso autorizado, a abertura desse inquérito dentro de um conselho, e quem é o proponente da ação de gestão temporária? Ele. O próprio dirigente. Então isso não existe. Então isso foi feito para não funcionar. Agora, dentro do universo da empresa, vai ser completamente diferente. Porque, primeiro, muda a questão patrimonial, porque ele passa a responder com o seu patrimônio. Segundo, se ele se profissionalizar, o investidor vai comprar as suas regras de governança corporativa, de compliance, vai acompanhar o balanço, a saúde da empresa, porque para botar dinheiro, ele vai ter que se adequar às regras de mercado. E tem algum clube já interessado em abrir capital? Muitos. Pode adiantar algum? Muitos, não, vários. O próprio Botafogo não, porque o Botafogo tem que trabalhar o equacionamento da sua dívida, que é uma das mais graves do Brasil. E o case Botafogo é muito importante porque a característica da dívida, ela serviu um pouco de base para a gente estruturar, pensar um modelo de reestruturação de dívida. Isso. E aí o Botafogo consegue resolver praticamente todos os outros. Por exemplo, a gente colocou um mecanismo importante, que é o da recuperação judicial. A gente falou aqui, a recuperação judicial semelhante à lei da falência, dos estados, das empresas, porque, por exemplo, Botafogo tem 750 milhões de reais de dívida, 350 com fisco, 250 com vários agentes privados, também técnicos. E aí o que você faria? Você entraria, ele entraria na recuperação judicial e poderia organizar a fila de pagamentos. E o que tem diferença desse projeto para os outros? O que acontece, por exemplo, Botafogo de Ribeirão Preto, aqui. Eles criaram uma SA, né? Uma empresa com os ativos do Botafogo de Ribeirão Preto, mas o passivo ficou no clube antigo. Nessa regra que a gente está criando, por exemplo, na recuperação judicial, eu permito que ele traga o passivo dos clubes para dentro da empresa. Aí você vai falar assim, pô, o investidor, ele não vai se assustar com esse passivo? Não, ele vai saber a realidade. Ele vai trabalhar sobre um ambiente de segurança jurídica. Porque o que acontece, por exemplo, no caso, eu não sei se o Botafogo de Ribeirão Preto está nessa situação, mas, por exemplo, se ele tivesse um problema trabalhista com um atleta, aí esse problema trabalhista está no clube. Está fora do balanço da SA. Fora do balanço da SA. Mas como é que a Justiça do Trabalho vem? Ela ataca os dois, ela não quer nem saber. Ela bloqueia da SA e bloqueia do clube. Então, ela quer o recurso. O que acontece? Vocês que estão todo dia falando com os investidores, essa insegurança é terrível. Sim. Terrível. A gente precisa criar um mecanismo, criar um regime tributário que possa ser simplificado, seja para o clube, seja para a empresa. Porque também é difícil você pensar esse universo isolado. Ontem saiu uma matéria aqui no Jornal de São Paulo, o Corinthians sendo autuado em 596 milhões de reais. Por quê? Porque a Receita está enxergando o Corinthians uma empresa normal, com fatos geradores similares, e acredita que ele teria que recolher PIS, COFINS, contribuição sobre o lucro, e aí autuou o Corinthians. Então a gente precisa criar esse modelo de incentivo para a empresa, enfrentar o passivo, o problema, criar esses mecanismos para que no universo profissional, né, de empresa, ela possa, se ela quiser virar uma sociedade empresária SA, lançar ações e bolsa, precisa criar uma estrutura estatal para fiscalizar como vai ser essa sociedade empresária. Tinha alguns projetos lá na Câmara que falavam isso. Sempre. SAF, SAFUD, não precisa isso. Entrou no universo da empresa, quer lançar ação em bolsa, vai na CVM, coloca as regras ali para... E é fiscalizado como qualquer outro. Como qualquer outro. Gente, nosso tempo está acabando, o pessoal aqui já deu acréscimo, prorrogação, tudo, e agora acho que não tem mais jeito, né? Tem que acabar o jogo. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Obrigado, João, sempre um prazer pelo ter convite. você aqui também. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Espero contar com sua participação no nosso próximo InfoMoney Entrevista. Muito obrigado.